Graça e paz, meus queridos. Graça e paz, aleluia. Nós vamos ministrar a palavra de Deus. Eu quero falar a respeito do tema: ano coroado com a bondade de Deus. E eu quero enfatizar aqui e declarar esta noite que Deus é bom e Ele é bom em todo tempo. Deus é muito bom, Ele é bom, Ele é bom e Ele é bom. E que fique bem claro que Deus é muito bom, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Essa foi uma palavra que foi declarada na nossa igreja, Verbo da Vida de Pirituba, desde o começo do ano. Os nossos pastores, os nossos líderes, eles declararam: este é o ano coroado com a bondade do nosso Deus. E nós temos experimentado a bondade de Deus. Nós temos experimentado por onde nós andamos a bondade do nosso Deus. Em todo tempo nós temos experimentado que o nosso Deus, Ele é muito bom. E eu tenho meditado nessa palavra. Eu tenho olhado para a palavra e meditado nela dia e noite. Eu tenho meditado nessa palavra. A palavra de Deus fala em Josué capítulo 1, no versículo 8, para nós meditarmos na palavra de Deus dia e noite, para termos o cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Então assim faremos prosperar o nosso caminho e seremos bem-sucedidos. Então eu tenho meditado nessa palavra. Eu acordo pela manhã. Eu sou fã daquele momento na manhã, onde eu levanto-me da minha cama, eu coloco ali o café para fazer, mas eu já ligo um louvor, eu já pego a palavra de Deus, eu já começo a olhar para a palavra e eu começo a meditar na palavra de Deus. É um dos momentos mais importantes para mim. Eu tenho levado isso a muito sério. E eu medito na palavra de Deus. Então eu começo a meditar. Nesses últimos dias eu tenho meditado na bondade de Deus. E especialmente esse texto do Salmo 65, versículo 11, diz: coroas o ano com a tua bondade, e as tuas veredas destilam fartura. Em outra tradução diz: coroas o ano com a tua bondade, e as tuas veredas destilam abundância. E tem uma outra versão que eu li que diz favores. Então eu fiz uma junção, e na versão Pison diz assim: coroas o ano com a tua bondade, e as tuas veredas destilam abundância de favores. Esse é o nosso Deus, aleluia. E esse é o nosso ano coroado com a bondade de Deus. A crise veio sobre o mundo, a crise veio sobre o Brasil, a crise veio sobre o ano. Mas eu quero declarar para você esta noite que a crise chegou atrasada, porque quando ela chegou, o nosso Deus, Ele já tinha coroado o nosso ano com a sua bondade. Aleluia! E eu começo a me alegrar com isso esta noite. Crise, você chegou atrasada demais. Quando você chegou, o nosso Deus já tinha coroado o nosso ano com a sua bondade. E a bondade dele está nos cercando por detrás e por diante. A bondade dele está nos cercando quando nós estamos indo para o nosso trabalho, dirigindo o nosso carro, quando nós estamos em nossa casa deitado, quando nós nos levantamos, onde quer que nós estamos indo, a bondade de Deus está nos cercando por detrás e por diante. E eu já posso sentir o peso da coroa na minha cabeça, porque Ele coroou o nosso ano com a sua bondade. Aleluia! Essa palavra consegue levantar você agora, meu amado irmão. Se tem uma coisa que pode te levantar, se tem algo que pode te inspirar,
E eu começo a entender como que funciona aquele negócio da erupção do vulcão, porque a palavra está aqui. Eu estou me sentindo como um vulcão em erupção aqui. Eu estou explodindo com a palavra de Deus, cheia de vida dentro de mim, me erguendo, me levantando e fazendo com que eu esteja muito confiante de que a minha vida, de que o nosso ano está realmente coroado com a bondade de Deus. Quando nós levantamos essa palavra, os nossos pastores, na direção do nosso ministério, da nossa igreja, se levantaram com essa palavra de que este seria um ano poderoso, um ano coroado com a bondade de Deus. A Bíblia fala na parábola do semeador, Jesus falando a parábola do semeador. E Jesus diz que quando uma palavra é lançada, e ele vai contando então a parábola, um dos pontos que ele enfatiza é que muitas vezes a palavra é lançada, imediatamente quando ela é lançada, o inimigo se levanta e vem para tentar roubar aquela semente que foi plantada, que foi lançada na terra. Então os nossos pastores lançaram uma palavra sobre as nossas vidas, sobre o nosso ano. E eu creio que muitos no mesmo espírito também lançaram uma palavra de bênção, uma palavra de prosperidade, uma palavra de cura, uma palavra de libertação e de salvação, de sozo. Mas o inimigo se levantou e veio. Ele veio para roubar a semente. Ele veio para roubar a palavra que foi proferida, a palavra que foi profetizada. E ele se levantou com uma crise. Ele se levantou com uma pandemia. A Bíblia diz que o ladrão ele vem para roubar, para matar e para destruir. E Jesus em João 10:10 diz: mas eu também vim. E eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Mas então essa palavra foi declarada. E o inimigo se levantou e trouxe uma crise. Trouxe essa pandemia. Muitas pessoas têm sofrido. O sistema econômico tem sofrido. As pessoas têm sofrido com as doenças. Muitas pessoas morreram. Mas eu quero dizer a você, meu irmão, nós estamos firmados nessa palavra e nós não vamos retroceder. Nós estamos firmados, fundamentados na palavra de Deus e nós vamos avançar. O inimigo não venceu, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o Deus que nós servimos, o Deus que nós cremos, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E nós temos a vitória. Bendito seja o nome do Senhor, nós temos a vitória. Nós temos a palavra de Deus em nossas vidas. Nós temos a vitória. Eu li hoje em um dos grupos que eu participo de WhatsApp. Vou encontrar aqui rapidamente. Eu li aqui nesse grupo de WhatsApp alguém que escreveu um texto e publicou no Instagram. E é interessante notar que é alguém que é cristão, evangélico. Este alguém disse assim: essa pandemia veio mostrar que a mensagem de cura, vitória e bênção do nosso tempo não deu certo. Só a mensagem da cruz prevalece. Logicamente que alguém que não crê nos princípios de fé, nos princípios da palavra que nós pregamos a respeito de cura, sinais, prodígios e maravilhas. Mas isso me levou a pensar. E analisando esse texto, essa mensagem que essa pessoa publicou no Instagram, eu observei. E ele diz aqui: essa pandemia ela veio mostrar que a mensagem de cura, vitória e bênção do nosso tempo não deu certo. Só a mensagem da cruz prevalece. Eu fiquei pensando, se você vai pregar a respeito de salvação, você não vai pegar o texto onde Judas se enforcou e morreu e não foi salvo. A Bíblia diz que ele derramou a sua alma da pior maneira que existia. Você não prega a respeito de salvação falando de alguém que não foi salvo. Eu não usaria esse texto para pregar sobre salvação. Eu pregaria, por exemplo, sobre a mulher adúltera que prestes a ser apedrejada
recebeu vida em Cristo Jesus, o perdão dos pecados e foi salva? É assim que nós fazemos, não é? Agora, ele diz, só a mensagem da cruz prevalece. E eu pensei, qual é a mensagem da cruz a que ele está se referindo? De que mensagem da cruz ele está falando? Seria a mesma mensagem que nós temos anunciado? Seria o Evangelho de Jesus Cristo? Será que seria a cruz de Cristo? Porque a minha Bíblia declara que o Jesus Cristo, quando foi até aquela cruz, a palavra declara em Isaías, em 1 Pedro, que ele estava levando sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, pudéssemos viver para a justiça, por suas chagas foste sarado. Se somente o Evangelho da cruz prevalece, louvado seja Deus, porque a minha Bíblia declara que no Evangelho da cruz, quando Jesus estava lá, sofrendo toda aquela maldição que estava sendo colocada sobre ele, ele estava ali carregando toda a nossa miséria, ele estava carregando a morte espiritual, ele estava levando sobre si toda a pobreza, toda a calamidade, toda a angústia, todo o desespero, toda a depressão, todas essas afrontas, todo esse peso, tudo isso foi lançado sobre ele. E quando ele foi ali até aquela cruz, ele se levantou vitorioso para que nós tivéssemos sozo, salvação completa em Cristo Jesus. Então eu não sei de que evangelho de cruz que esta pessoa está falando. Claro que eu não sou alguém que vai ficar discutindo a respeito de doutrina, me levantar para ficar combatendo alguém, mas eu me senti na obrigação de, como um ministro do Evangelho, que foi levantado para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, porque a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para sozo, salvação, libertação de todo aquele que crê. Eu me vejo agora então na obrigação, como Paulo, talvez pode ser considerado isso um pouco da minha loucura, mas que seja então a minha loucura, porque eu zelo por vós, eu velo pela sã doutrina, eu zelo pela palavra de Deus, e eu me levanto como ministro do Evangelho para defender, embora não precise ser defendido, o Evangelho de Cristo, ele por si só se defende, a palavra por si só se levanta nesse nosso tempo. Mas eu evidencio aqui em palavras, como ministro da nova aliança, o poder de Deus e a palavra de Deus para o nosso tempo. E como eu disse, que quando você está ministrando sobre salvação, você não vai pegar o texto de Judas Iscariotes que foi e se enforcou, mas você pega o texto e lê a respeito de alguém que ficou sendo salvo. Então eu quero mostrar algo aqui para vocês esta noite. Eu quero mostrar para você um pouco aqui do relatório desta pandemia. E nós vamos observar algo aqui. Eu li aqui hoje, eu me atualizei, e eu li que nós temos 291 mil casos de infectados de coronavírus no Brasil. Dentre esses 291 mil casos, temos 18.800 óbitos. Mas a boa notícia está aqui, meus irmãos. Com relação a esses números, nós temos 116.683 recuperados, curados e libertos desta praga. Ou seja por meio da hidroxicloroquina, juntamente com o trabalho dos médicos, e que fique bem claro, juntamente com a oração dos santos, porque a igreja tem se levantado nestes dias. Então eu quero que fique bem claro que a hidroxicloroquina, os médicos, bem como a igreja, estão todos juntos no mesmo papel de levar vida, e vida em abundância para a vida das pessoas. E nós juntos, nós, a igreja, os médicos que são abençoados por Deus e receberam sabedoria do alto, assim como receberam sabedoria para fazer esse remédio, juntos, em aliança, nós temos aqui para mostrar os números, e os números são substancialmente positivos, muito maior em absoluto do que os números de óbitos e negativos. Claro que nós nos compadecemos das pessoas que morreram e oramos para que as famílias sejam confortadas, mas nós precisamos entender algo: não foi Deus, não foi Jesus que veio trazer morte e destruição. O inimigo que se levantou, como ele se levantou em vários outros tempos, morte e destruição tem vindo por muito tempo no Brasil e no mundo. Nós já tivemos no mundo muitas outras epidemias, pestes e tudo mais.
E sempre se levantaram homens poderosos pregando o evangelho do reino, a palavra de Deus. Teve uma peste na África chamada peste bubônica, que matou muitas pessoas. E aquilo era obra do inferno, não era obra de Deus. E um homem chamado John D. Lake, este homem estava ali na África fazendo um trabalho em conjunto com os médicos. Ele orava pelos enfermos, atuava também ali, ajudando na ciência, e tinham muitas pessoas apoiando ali. Muitas pessoas morreram com aquela peste bubônica na África, mas muitas pessoas foram curadas. E eles estavam ali num trabalho de salvar vidas, e é isso que tem acontecido. Eu quero deixar bem claro para essa voz da incredulidade que disse que a mensagem da cura, da vitória e da bênção não deu certo. Pode não ter dado certo para ele, mas para nós tem dado certo. Nós temos os números muito mais elevados. Nós temos os números positivos absolutamente muito mais altos. E nós estamos vencendo. E eu sei que o diabo também pensa desta forma. O diabo também pensa que não deu certo. O diabo também pensa. Algumas pessoas querem tomar partido juntamente com o diabo e afrontar o evangelho do Cristo vivo. Mas o próprio Deus se levanta em defesa do seu próprio evangelho, da sua palavra, o evangelho do seu filho, que valeu a pena. A Bíblia declara em Isaías que quando ele visse o penoso trabalho da sua alma, valeria a pena. Ele teria visto que valeu a pena. E valeu a pena. Nós temos pregado um evangelho verdadeiro. Nós temos experimentado o poder de Deus. Um evangelho que não pode ser vivido, também não deve ser pregado. Mas nós temos experimentado o poder do evangelho. Esses dias mesmo, nosso pastor Edson, homem de fé poderoso, crê veementemente em cura divina. Ele fez algumas visitas para pessoas supostamente com vírus. Ele não teve medo, completamente destemido, ele foi até lá. Uma pessoa que supostamente estava com vírus ficou completamente restaurada, curada, os sintomas foi todo embora. Tinha uma outra pessoa que parece que essa que estava mesmo com o vírus, ele também foi lá e orou. E ele tem andado para cima e para baixo, sobe e desce. Se você precisa de cura, precisa de oração, chama o pastor Edson, chama os presbíteros da nossa igreja. Nós estamos empenhados nesse trabalho e nós estamos vencendo. Nós não vamos abaixar a nossa cabeça e não vamos aceitar que a voz da incredulidade venha dizer que a palavra não funciona. Já chegou tarde demais, porque nós temos visto o poder de Deus, nós temos visto a palavra funcionar. Se o diabo, as vozes da incredulidade que têm se juntado a ele, estão dizendo que não deu certo, tentaram dizer que não deu certo, chegaram atrasado demais. Nós não sabíamos que vocês estavam dizendo isso, colocamos em prática e funcionou, já deu certo, e nós temos visto isso no nosso dia a dia, tem dado muito certo e tem funcionado. Esta é a palavra da fé que nós temos pregado. Romanos diz que o evangelho é o poder de Deus para sozo, para a salvação de todo aquele que crê, para a cura, para a libertação, e tem dado muito certo. Então você, voz da incredulidade, quem é você incircunciso para se levantar contra o exército do Deus vivo? Você chegou tarde demais para dizer que isso não deu certo. Nós colocamos em prática e já deu certo, já funcionou e tem funcionado a cada dia. E se isso para você não basta, eu quero dizer algo mais para você. Tem uma ponte chamada Golden Gate, uma ponte nos Estados Unidos. E um engenheiro colocou esse projeto de construir aquela ponte. Mas muitos engenheiros, críticos, especialistas, disseram que não daria certo e que era algo impossível de se fazer. Acontece que aquele homem que fez o projeto daquela ponte, ele estava tão ocupado naquele projeto, tão ocupado, que ele não teve tempo de ver as notícias, de ver que as vozes críticas estavam dizendo que não daria certo. Quando ele foi perceber, a ponte já estava pronta e deu muito certo, porque ele não teve tempo de ver as notícias. Eu falei no aspecto agora da cura do vírus como uma doença, mas nós sabemos que junto nesse pacote, o inferno trouxe também a crise econômica. Mas eu tenho notícias boas para dizer aqui esta noite.
Eu acredito que o pessoal do Verbo da Vida de Pirituba, dessa igreja eu posso falar, a igreja a qual eu faço parte, e eu sei a respeito dos números, eu acompanho bem de perto, sou um dos ministros, estou ali perto da liderança. Eu acho que o Verbo da Vida de Pirituba estava tão ocupado em prosperar, estava tão ocupado debaixo do mover e da unção do Espírito. Eu acho que o Verbo da Vida estava tão cheio da palavra de vida e de prosperidade, que acho que eles não tiveram tempo de ver as notícias, irmãos. Porque se tem uma coisa que eu posso dizer para você aqui esta noite, é que os nossos números só subiram. Eu acho que o povo não estava avisado. Eu acho que eles não tiveram tempo de ouvir que nós estávamos em crise, porque o nosso povo veio e como um aroma agradável, como um cheiro suave diante do Senhor, derramou muito mais do que suficiente. E eu posso dizer para você, os nossos números nessa crise subiram, os números da nossa igreja subiram. A igreja foi suprida, o nosso pastor tem sido suprido e abençoado. As pessoas que recebem, que a gente cuida, que a gente dá a cesta básica, a igreja cuida dando cesta básica. Até mesmo quando tinha cultos, nós não conseguíamos fazer tantas cestas como nós temos conseguido fazer nesses dias de pandemia. Eu acho que a nossa igreja, eu acho que o nosso povo estava ocupado demais prosperando. Eu acho que eles estavam tão ocupados que eles não ficaram sabendo da crise. E como um cheiro, como um perfume suave diante do nosso Deus, eles derramaram mais do que o suficiente. E isso tem sido revertido em grande glória para as nossas vidas. A Bíblia declara que Deus a ninguém nada fica devendo. E nós temos visto cada dia mais o Senhor soprando a sua abundância no meio do nosso povo. O que nós temos ouvido falar é sobre portas se abrindo. É sobre a presença de Deus sendo soprada nos negócios. Estava aqui agora mesmo, conversando com o irmão, e ele contando os testemunhos das bênçãos, e nós trocando experiências daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu acho que nós ficamos ocupados demais, prosperando e sendo abençoados, que nós não tivemos tempo de ouvir falar da crise. Esse é o ano que já foi coroado com a bondade de Deus. Eu lamento dizer a você, crise, você chegou atrasada demais. Quando você chegou, nós já tínhamos sido coroados com a bondade do nosso Deus. Oh, aleluia, o nosso Deus, Ele é muito bom. Ele é muito bom e Ele é fiel. Nós temos evidenciado a palavra de Deus com sinais, prodígios e maravilhas. E nós temos os fatos, nós temos as evidências, nós temos os números. E Satanás perdeu. As vozes da incredulidade perdeu. Que negócio de não funcionou, que negócio de que o evangelho não deu certo. O evangelho é o poder de Deus. Você chegou tarde demais, você tomou partido juntamente com o diabo, mas vocês dois se ferraram. Você ainda pode mudar de lado, você que tem falado essas palavras de incredulidade, ainda dá tempo. Nós estamos aqui pregando a palavra para quem quiser ouvir e aceitar e mudar de vida, porque o nosso evangelho é capaz de mudar vidas. O evangelho que temos pregado é capaz de mudar situações, é capaz de nos transformar. Sabe, quando Jesus estava pregando nos evangelhos, a Bíblia declara que ele percorria cidades e povoados, pregando o evangelho do reino, ensinando em suas sinagogas e curando toda sorte de doenças e enfermidade. Sabe, naquele mesmo tempo, os fariseus, os mestres, os líderes religiosos se levantavam para falar contra ele também. Mesmo ele curando, mesmo ele evidenciando o poder de Deus com sinais, prodígios e maravilhas, as vozes da religião, as vozes da incredulidade se levantavam para falar contra ele também. Então não importa, algumas pessoas elas simplesmente existem para isso, elas querem viver assim. E elas vão se levantar
Elas vão acordar pela manhã pensando em pegar um alvo, um cristão, um crente, para poder criticar, para poder falar algo contra. Sabe? Mas nós temos os números e nós temos provado da boa palavra do nosso Deus. A palavra do nosso Deus é fiel. A nossa igreja tem prosperado. Nós temos visto curas, sinais, prodígios e maravilhas. Nós temos visto Deus cuidar de nós e nos sustentar no meio desta crise. A nossa igreja tem suas contas pagas e só aumentou. Porque você, irmão, da fé, da palavra da fé, tem sido fiel. Eu sei que alguns vão escutar e vão dizer: vocês são daqueles então que gostam de dar dinheiro para a igreja. Vocês gostam de dar dinheiro para pastores. Exatamente, acertou em cheio. Nós somos aqueles que queremos cuidar mesmo da nossa igreja. Nós somos aqueles que damos dinheiro também para o nosso pastor. Nós abençoamos a vida dele porque é um homem digno, honesto. E a palavra de Deus diz para nós cuidarmos dele. A palavra de Deus diz para nós honrarmos o nosso pastor. E não há nenhum desmérito nisso. Não há nenhuma vergonha nisso. Nós temos honra em dizer isso. Alguns querem arrancar a gravata do seu pastor. Tem algumas igrejas que talvez, que Deus tenha misericórdia deles, eles vão aprender também. Mas alguns querem arrancar a gravata do pastor. Se eles puderem, eles vão arrancar o paletó do pastor. Eles vão tirar um pouco do pastor. Porque eles não acreditam assim. Mas nós acreditamos que Deus, Ele quer que nós semeemos mesmo na obra dEle, no reino dEle, abençoemos mais e mais o pastor que Ele colocou sobre as nossas vidas. E quando nós fizermos isso, quando nós cuidarmos da obra de Deus, quando nós cuidarmos do homem de Deus, então Ele virá e cuidará de nós também. É assim que nós acreditamos, é assim que nós temos vivido. Um profeta chamado Elias, Deus disse para ele: vai até a cidade chamada Sarepta. Vai até lá que eu ordenei a uma viúva que te sustente. Sabe, aquela viúva era uma mulher que não tinha dinheiro, não tinha condições. E Deus disse: vai lá que aquela mulher vai cuidar de você. E Deus ordenou aquela viúva que cuidasse do homem de Deus. E quando aquela mulher cuidou do homem de Deus, a Bíblia declara que nunca mais faltou. Ela foi abençoada abundantemente. E nós entendemos os princípios da palavra de Deus. Quando você cuida do homem de Deus, escuta isso, membro da igreja. Escuta isso, membros do corpo de Cristo. Quando você cuidar do homem de Deus, quando você cuidar do homem de Deus, não fui eu que disse isso. A palavra de Deus disse isso. Quando você cuida do homem de Deus, Deus cuida de você e da sua família. O profeta se levantou e disse: assim diz o Senhor, a farinha na tua panela nunca mais faltará. O azeite na tua botija nunca mais diminuirá. Eu estou agarrado a essas palavras com convicção, meus irmãos. Eu quero que essas palavras caiam em corações abertos agora, porque eu estou falando de algo que está acontecendo dentro de mim, no meu interior, e que está borbulhando no meu espírito como um vulcão em erupção. Eu estou falando debaixo de uma unção profética. Acredite na palavra de Deus, creia na palavra de Deus, agarre-se firme à palavra de Deus. Há uma unção presente para os nossos dias. O inimigo se levantou com uma crise, o inimigo se levantou com uma pandemia, mas eu estou convicto que Deus tem derramado o seu manto sobre a terra, e homens e mulheres que se posicionarem debaixo desse manto, debaixo desta unção, eles vão experimentar o sobrenatural de Deus na sua saúde, nas suas finanças, nos seus negócios, no seu trabalho, no seu lar, na sua família, em tudo aquilo que diz respeito à nossa vida. Uma unção poderosa para aqueles que consideram a palavra de Deus e este momento profético que nós temos vivido. E coisas poderosas irão acontecer, irmãos. E agora tem chegado o tempo na igreja de ser visto e provado a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus.
O nosso evangelho não é uma utopia. O nosso evangelho não é um conto de fadas. O nosso evangelho não é uma história de quadrinhos. É um evangelho possível de ser vivido, porque um evangelho que não pode ser vivido também não deveria ser pregado. Mas o evangelho que nós temos anunciado é o poder de Deus para a transformação. É o poder de Deus que traz vida e que está invadindo agora o seu interior, sua vida, sua casa, sua família. Trazendo mudanças, transformação. Oh, e nós vamos experimentar os poderes do mundo vindouro. Os poderes do alto, os poderes do céu em nossa vida aqui agora já. Porque o nosso Deus é fiel. Esta é a palavra da fé que nós temos pregado. Esta é a palavra da fé que nós temos anunciado. Ele coroou o nosso ano com a sua bondade. Ele coroou o nosso ano com a sua bondade. É tarde demais para você, crise. É tarde demais para você, inferno. É tarde demais para vocês, vozes da incredulidade. Nós estamos coroados com a bondade de Deus. Oh, aleluia. O que traz isso para as nossas vidas, meus amados irmãos, é a presença manifesta de Deus. A presença manifesta de Deus. A presença manifesta de Deus. Deus está em todos os lugares. A Bíblia fala, o salmista falando, se ele colocasse a cama dele no mais profundo abismo, ali o Senhor estaria no meio, presente. Onde quer que você vá, Deus está presente. A presença de Deus está em todos os lugares. Ela está nos leitos de hospitais, exatamente agora neste momento. Ela pode estar em qualquer lugar que você imaginar. Mas há uma diferença na presença de Deus em todos os lugares, porque Ele é onipresente. E a presença manifesta de Deus. Há uma diferença. A Bíblia fala a respeito da Arca da Aliança. A Arca da Aliança tinha sido levada para a casa de Abinadab. E a arca ficou anos e anos na casa de Abinadab. E nada aconteceu. A presença de Deus estava lá. A presença de Deus estava lá. Mas não aconteceu nada. Ao passo que Davi mandou buscar a arca. E no momento que Davi mandou buscar a arca, eles pegaram a arca da maneira diferente daquela proposta por Deus, ou ordenada por Deus. E os homens tocaram na arca da aliança. E eles não resistiram à glória de Deus. E morreram. Então Davi pediu que a arca, ordenou que a arca fosse levada para a casa de Obed-edom. E a Bíblia declara que a arca da aliança, a arca da presença manifesta, a arca da presença de Deus, ficou na casa de Obed-edom por 3 meses. Aí é onde você vai ver a diferença da presença de Deus e a presença manifesta de Deus. A arca ficou na casa de Obed-edom. Se eu não me engano, na casa de Abinadab ficou 20 anos. Na casa de Obed-edom 3 meses. E a Bíblia diz que tudo começou a prosperar na casa de Obed-edom. Tudo começou a prosperar. E Davi recebeu esta linda notícia. E ele muito se alegrou, a Bíblia declara. E ele falou: uou, vamos buscar a arca na casa de Obed-edom. Eu quero essa arca. Eu quero a arca da presença de Deus. 3 meses, Davi ouviu a notícia e falou: opa, vamos buscar essa arca. Foi Davi de novo, agora da maneira certa, de acordo com os princípios, os mandamentos de Deus, para trazer a arca. Mas sabe, eu quero colocar aqui para você a diferença de você considerar o que eu estou pregando esta noite. Quando você considera a palavra de Deus, quando você considera a presença de Deus, quando você considera o evangelho que nós temos anunciado, que raio de falar que não funcionou, de que o evangelho não deu certo, que falta de respeito com o evangelho de Cristo. Mas quando você considera o que nós temos anunciado, o que nós temos pregado, quando você considera a palavra de Deus, 3 meses na casa de Obed-edom, tudo prosperou.
tudo prosperou. Nós não estamos falando de duas presenças, meu irmão. Na casa de Abinadab, na casa de Obed-edom, era a mesma arca, era o mesmo Deus, era a mesma presença. Mas porque Obed-edom considerava, ele era um levita, ele conhecia os princípios, os preceitos e os mandamentos de Deus, e ele considerou a presença de Deus, ele respeitava a presença de Deus. Eu acredito que quando ele se levantava pela manhã e ele abria os olhos, ele tinha consciência de que a presença de Deus estava ali, e ele considerava esta presença. E isso elevou Obed-edom, isso o prosperou, isto o fez ser bem sucedido em todos os seus empreendimentos. Quando você considera a palavra de Deus, quando você respeita a presença de Deus, quando você considera os ensinos de Deus, quando você para neste momento para ouvir a voz de Deus trazida através de um vaso, de um ministro do Evangelho, através de uma leitura que você faz na sua casa, através de uma live, através de uma mensagem que você ouve. Ah, meu irmão, quando você considera esta presença, eu tenho meditado sobre isso nos últimos dias. Eu tenho andado pelas ruas dirigindo. Eu tenho chorado muito esses últimos dias. Eu só sei chorar nos últimos dias. Não é de tristeza não, não é de medo não, não é por causa da crise não, por causa da pandemia não. É por causa da presença. E eu tenho considerado a presença de Deus. E eu vou seguindo ali o meu caminho. E eu falo, a arca, eu sou a arca, eu estou carregando a presença manifesta de Deus. A própria arca está entrando agora aqui nesse supermercado. A própria arca agora está entrando aqui nesse estacionamento. A própria arca está aqui parada nesse farol, com a presença manifesta do Deus Todo-Poderoso. A presença dele tem invadido a minha vida. E eu tenho considerado a presença de Deus. Eu tenho a plena convicção, meu amado irmão e minha amada irmã, que as coisas vão acontecer de maneira miraculosa. E de fato eu tenho provado a bondade de Deus, mas eu creio em algo muito maior. Porque eu falei para Deus, a arca ficou 3 meses na casa de Obed-edom. Ele considerava a tua presença. Eu tenho considerado a tua presença, Deus. Nós não estamos falando de duas presenças. Nós não estamos falando de 2 arcas da aliança. É a mesma de Obed-edom. É a mesma, Pai. E eu também tenho considerado. Pai, eu não tenho inveja do meu irmão Obed-edom, Pai. Mas eu quero, Pai. Eu quero viver o que ele viveu, porque eu tenho considerado a tua presença. E a tua presença está em mim. Eu tenho dado crédito a ela. Eu sei que é a mesma presença por onde eu tenho andado. Eu tenho considerado a tua presença. E eu sei, porque sei que Deus, ele é fiel. Sabe, no que diz respeito a meditar na palavra de Deus, eu tenho meditado na palavra de Deus dia e noite. No que diz respeito a considerar a palavra de Deus, eu tenho considerado a palavra e a presença de Deus. No que diz respeito a confessar a palavra crendo no meu coração, eu tenho confessado e crido. Eu olhei para Deus, então eu falei, Deus, eu não sou melhor do que você. Eu não posso ser comparado a você. Você é o meu sócio majoritário dos meus negócios. Você é o dono do meu negócio. Eu sou apenas um administrador aqui, um gerente. Eu tenho feito a minha parte.
Eu saio para negociar, saio para fazer a parte comercial. Tenho a minha equipe me ajudando para fazer a parte operacional. Eu tenho feito o administrativo, comercial. Eu tenho declarado a tua palavra. Eu tenho crido no meu coração. Eu tenho considerado a tua presença. Você é o dono dos meus negócios. Eu não sou páreo para você, Pai. E eu sei que o Senhor vai fazer o seu, Pai. Ah, Pai, eu coloquei um propósito no meu coração de colocar diante do Senhor muito mais do que, sabe, colocar abundantemente, generosamente. Eu tenho feito tudo isso com uma consciência de que Ele é o meu Deus e de que a presença dEle está em mim, e eu tenho considerado a presença dEle. Oh, aleluia! Eu estou como um vulcão em erupção, meu irmão, minha irmã. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. E eu estou prestes a ver um grande poder, um grande mover, uma grande manifestação de Deus na minha vida, porque eu tenho considerado, assim como Obed-Edom considerou, eu tenho considerado. Eu tenho visto os sinais, eu tenho visto o mover, mas eu estou prestes a experimentar um grande rompimento, um grande rompimento. Eu creio que Deus vai colocar grandes riquezas nas minhas mãos. Eu serei um daqueles que despejarão milhões aos pés do Evangelho. Eu tenho esse propósito e ninguém vai me parar. Eu acredito em Deus, eu acredito na palavra de Deus. Eu estou fechado com Deus e as coisas vão acontecer. Ah, vai tudo acontecer, vai tudo acontecer, vai tudo acontecer. Esse é o ano coroado com a bondade de Deus, irmãos. Agarre esta palavra e Deus está trabalhando a nosso favor e nós vamos ver milagres acontecendo por todos os lados. Davi orou e disse a Deus: abençoa-me, ó Deus, e todos os povos da terra temerão o teu nome. Eu tenho orado, coloque nas minhas mãos, Deus. Abençoa-me, ó Deus, abençoa-me, e eu vou despejar os milhões aos pés do Evangelho. Abençoa-me, ó Deus, e eu farei com que os povos temam o teu nome, porque eu serei um daqueles que vão semear poderosamente na tua obra e promover o Evangelho do teu reino. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, que não tem mais volta. Essa unção me pegou. Essa palavra me pegou e ela está borbulhando no meu interior. Não tem como voltar mais atrás. Eu já queimei aquele barco da incredulidade. Não tem como mais voltar. Eu estou indo em frente. Eu estou em fé. Eu fui muito adiante. Já não tem como voltar mais, irmãos. Eu estou firmado sobre a palavra de Deus e as coisas estão acontecendo e ninguém vai me parar. Mas Davi foi para pegar a arca da aliança. Davi foi até lá para trazer a arca. E a Bíblia declara que quando Davi, a Bíblia declara que quando Davi estava diante da presença da arca do Senhor, ele começou a dançar, irmãos. A presença de Deus mexeu tanto com Davi, ela mexia tanto com Davi. A Bíblia declara que Davi começou a dançar. Ele começou a dançar diante da arca da aliança. Ele começou a dançar diante da presença de Deus. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E nós olhamos para a história de Davi, os grandes feitos que ele realizou. Somente um homem cheio da presença de Deus, somente um homem cheio da presença de Deus poderia fazer aquilo. Quantas façanhas Davi realizou. Ele considerava a presença de Deus. Ele foi então até a casa de Obed-Edom com os seus homens. E eles trouxeram a arca de volta. E a Bíblia diz que ele dançava na presença do Senhor. Ele dançava na presença do Senhor. A Bíblia declara que quando ele chegou no palácio com a arca da aliança, com a presença de Deus, ele ainda dançava e continuava dançando. E a sua esposa, incrédula, ela disse: Davi, você está passando por um ridículo desse. Você é um rei. Você está passando por um ridículo desse, dançando diante do povo, diante das suas servas, diante das pessoas. Que papel ridículo é esse, Davi?
Davi virou para ela. Ele falou assim: se você acha que eu fui um ridículo, se você acha que eu me humilhei, eu quero que você fique sabendo que ainda mais eu me humilharei na presença daquele que é o meu Deus. Eu me humilharei ainda mais. Sabe, irmãos, é por isso que eu danço mesmo na hora do louvor, que eu me entrego. Sabe, ridículo por ridículo, desde o dia que nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor, o mundo já nos tem como ridículos e já tenta nos humilhar. Mas para que fique ele sabendo que ainda mais nós nos humilharemos diante da presença do nosso Deus, porque nós sabemos que aquele que se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, Deus o levantará e o exaltará. Nós somos aqueles ridículos que eles acham que somos ridículos. Nós somos aqueles que se humilham. Nós somos aqueles que levam dinheiro para a igreja, que oferta na vida do pastor, que oferta na vida dos irmãos. Nós somos tudo isso que eles estão falando. E sabe, eu não me importo nem um pouco com isso. Porque eu me humilho diante da presença daquele que eu sei que é grande e poderoso. E Davi disse: se você está achando que isso é humilhação, então você não viu nada ainda. Você ainda não viu nada. Porque ainda mais me humilharei na presença do meu Deus. Considere. Esta é a palavra. Consideração. Considere a presença, irmãos. Considere a palavra. Considere o ensino. Considere. Deus é fiel. Ele vai cumprir as promessas dele na sua vida. Ele não pode falhar. Ele não pode falhar. Eu tenho confiado tanto em Deus, irmãos. Se Deus falhar, eu estou perdido, irmãos. Se Deus falhar, eu estou vendido na história, então. Se Deus falhar, eu estou à deriva, então. Eu tenho apostado tudo nele. Eu tenho falado com ele, eu falo: pai, eu apostei tudo. Eu tenho confiado em ti. Eu tenho acreditado em você. Mas há uma convicção tão grande no meu coração. Sabe quando você sabe porque sabe que você subiu para um nível de fé mais elevado? É uma convicção tão grande. Se Deus falhar, eu caio, irmãos, porque eu estou lançado nele. Se houvesse a possibilidade de Deus falhar, eu estaria perdido, irmãos. Porque eu posso dizer para você, eu estou completamente apoiado naquilo que ele falhou, que ele falou. Estou completamente apoiado nas promessas de Deus. Estou meditando na palavra dele e declarando a palavra dele, considerando a presença dele que está em mim. Se houvesse a possibilidade de Deus falhar, eu estaria perdido, porque eu estou apoiado completamente nele. Completamente nele. Mas eu vou avançar. Eu vou avançar. Eu vou avançar. O meu Deus, o meu Pai, Ele é o dono do ouro e da prata. Ageu 2:8 diz isso. Ele é o dono do ouro e da prata. A Bíblia fala nos Salmos, ele dizendo: se eu tivesse fome, eu não falaria para você, eu não te pediria nada, porque meu são todos os animais que pulam no campo. O nosso Deus é muito grande, irmão. Ele é grande. Ele é grande, Ele é o meu Pai, Ele é o seu Pai.
Ele está cuidando de nós. Ele é o pastor, é o Senhor dos Salmos 23, que diz que não vai deixar faltar nada. Eu estou apoiado na palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus não é uma mentira. A Bíblia diz em Timóteo que Deus não pode mentir. Ele não pode mentir. Além dele não querer, ele não pode. Porque se você pegar Deus, você não encontrará mentira nele. Ele é a própria verdade. Então ele não pode mentir. E eu estou apoiado na palavra dele. Eu estou apoiado na palavra dele. Eu estou apoiado na palavra de Deus. Este é um grande momento. É um grande momento para nós mais uma vez praticarmos a palavra de Deus agora. Um momento sagrado. E nós vamos ofertar agora. Nós vamos dizimar agora. Eu quero que você continue com a mesma reverência neste momento. Não muda nada. Não muda nada. Considere a presença. Quando você pegar o seu aplicativo agora, irmãos. Quando você pegar o seu dízimo e a sua oferta para semear agora diante do Senhor. Com a mesma reverência tem que ser. A mesma reverência. Nós já temos provado. E quando eu ouço falar de vocês, assim como Paulo, eu me alegro muito, porque eu vejo que a fé de vocês tem crescido, e o amor para com todos os santos, e para com a obra de Deus. Vocês têm semeado abundantemente. Vocês têm semeado abundantemente. E isso tudo tem subido diante do Senhor como um aroma agradável e um cheiro suave. E o meu Deus, escute isso agora, o meu Deus, segundo a sua gloriosa riqueza, Ele vai suprir cada uma das suas necessidades, em glória, por Cristo Jesus. Com o mesmo amor, amor de família, amor pelo reino, amor pela obra. Pega o seu aplicativo agora. Próspero, próspera, abençoados, favorecidos. Ele coroou o nosso ano com a sua bondade, e as suas veredas destilam abundância de favores. Você que é abençoado e próspero, você que é favorecido, que é abundantemente abençoado, semeie agora diante do Senhor o seu dízimo e a sua oferta. Enquanto nós fazemos agora juntos aqui a confissão, creia no seu coração que tudo isso vai acontecer na sua vida e que Deus vai abrir portas e vai cumprir a palavra dele. Vamos todos juntos confessar a palavra de Deus, confessar a nossa confissão de fé, que nós temos confessado por anos e nós temos visto Deus fazer nas nossas vidas. Vamos todos juntos confessar agora. Enquanto eu trago os dízimos e as minhas ofertas, eu estou crendo no Senhor por melhores empregos, aumentos e bônus, benefícios, promoções e comissões, acordos favoráveis, terras e heranças, juros e rendas, reembolsos e retornos, presentes e surpresas, encontrando dinheiro, contas diminuídas, contas pagas, dívidas quebradas, bênçãos e aumentos. Obrigado, Senhor, por suprir todas as minhas necessidades e que eu tenha mais do que o suficiente para dar no reino de Deus e promover o Evangelho de Jesus Cristo. Amém. Vai ser colocado aqui na tela agora a conta da igreja. Eles vão disponibilizar aqui. Você pega agora, você tem um tempo para pegar o seu aplicativo, fazer a sua transferência. Você pode também, você que não tem acesso à internet, ao aplicativo bancário, você pode também estar levando os dízimos
na igreja que tem estado aberta de segunda a sexta-feira, das 14 às 18. Nós temos lá os nossos pastores, estão prontos para receber vocês lá, para dar um conselho, uma palavra e também para receber o seu dízimo e a sua oferta. Então, não tem como você deixar de entregar o seu dízimo e a sua oferta. Se você não consegue entregar por aqui, você pode ir até a igreja lá, mas não guarda na sua casa. Não guarde na sua casa aquilo que é de Deus. Deus te deu 100%, para que você devolvesse 10 para Ele e usufruísse dos 90. E depois tirasse mais para ofertar desses 90 também, que é semente, é abundância. E sendo assim, você será cada vez mais abençoado. Sendo assim, você será cada vez mais promovido, porque você vai estar semeando. A Bíblia diz que aquele que mais semeia, mais colhe. E Ele é poderoso para aumentar a sua sementeira. E isso Ele tem feito. E continuará fazendo abundantemente mais. Então, irmãos, eu quero aproveitar aqui, pedir para que você também leve até a nossa igreja o seu alimento. Nós temos alguns pontos onde você pode entregar o seu alimento. Um dos pontos é a nossa igreja, Verbo da Vida Pirituba, na rua Ambrosia do México. Não lembro o número aqui, acho que não está aqui, né? Mas na nossa igreja, Verbo da Vida Pirituba, de frente ao Terminal Pirituba. Lá você pode deixar o seu alimento, como você também pode deixar em alguns outros endereços, quais estão colocados aí na tela para que você veja, tá? Então você pode fazer isso. Você pode ir até a igreja de segunda a sexta, das 14 às 18 para atendimento pastoral. Você precisa marcar antes, tem o telefone disponível aí, eles colocaram, né? Da pastora Viviane. E você pode também deixar o seu quilo de alimento. Tem mais algum aviso aí, Lelo? Então, tem mais um aviso chegando aqui. O inverno está chegando e é hora de separar seus agasalhos para doação. Procure um dos pontos de coleta na igreja Verbo da Vida Pirituba. Então, o inverno está chegando. Aliás, eu gosto muito do inverno, uma época muito boa. Gosto mesmo, gosto de tomar aquele café com leite quentinho, aquele chocolate. Gosto da elegância, né? Das roupas do inverno. Eita, mas é uma chiqueza danada. Gosto muito mesmo do inverno, eu curto mesmo, tá? Não fico reclamando no verão não, porque eu gosto do verão também. Mas o inverno, não sei, parece que é um chance, um negócio que eu gosto mesmo. Sou suspeito, eu gosto. Mas eu louvo a Deus por todas as estações, né? E nós vamos prosperando em todas elas. Em todas elas nós somos abençoados. Em todas elas nós estamos sendo promovidos. Tem mais algum aviso, meu irmão? Temos aqui live, né? Domingo. Então, domingo nós vamos ter o nosso culto de celebração. Quero que vocês divulguem, tá? Divulguem as nossas redes sociais. Divulguem as nossas lives. Nós estamos transmitindo as nossas lives agora, né? Diretamente pelo canal do Verbo da Vida de Pirituba. Então, divulga o nosso canal, divulga as nossas lives, compartilha essa live, clica naquele joinha, né? Nesse culto, nessa live de hoje, em todas as outras, clique no joinha, se ajuda a divulgar mais o trabalho. Aperta o botãozinho compartilhar e manda para todo mundo que você sabe que precisa de uma palavra de bênção, precisa ser abençoado. Espalha mesmo, sem dó. E vamos crescer juntos, vamos prosperar, vamos avançar, todos juntos, em nome de Jesus. Guarda essa palavra no seu coração, não deixa o inimigo roubar não, medite nela. E assim nós vamos crescendo e avançando no Senhor. Uma semana de vitórias, um final de semana de vitórias, hoje é quinta, né? Um resto de semana aí de vitória para a tua vida. Seja abençoado na prática dessa palavra. Terminei bem melhor agora, aleluia. A gente vai aprendendo cada vez mais, né? E as dicas que o pastor hoje me deu aí, rapaz. Então eu creio que foi um trabalho feito com excelência. Agradeço a essa equipe maravilhosa, a equipe do louvor também. Um beijo no coração de vocês. Amém.